Não existe um tema mais, talvez, assim, um conceito mais deturpado nos nossos dias do que o conceito da igreja. A igreja, ainda para a maioria das pessoas, é vista como um templo, um prédio, um edifício, uma edificação, né, de concreto, de tijolo ou de tábua, do jeito que for, né, dependendo do lugar. Mas ela é vista muito mais como um local físico, aonde as pessoas vão num determinado dia, num determinado horário, para prestar um culto a Deus. Ou a igreja é muitas vezes vista como, de uma maneira ampla, como uma denominação, uma seita, ou um grupo mais ou menos bíblico que crê num determinado código doutrinário, né, e pratica um determinado código de ética religioso, enfim. É uma denominação, ou é um tipo de elaboração da religião, né, que tem a ver com a cultura, com a história, com o momento, uma série de coisas. Ou seja, uma dimensão extremamente humana, né, do que seria a igreja. Eu gostaria de hoje trabalhar um pouquinho, e nós vamos chegar na fidelidade lá no fim. Porque eu creio que uma das grandes dificuldades nossas de ser fiel é porque a gente não entende o que a coisa é. E pela nossa falha no que nós cremos a respeito de um determinado tema, a gente acaba praticando, ou deixando de praticar, ou vivendo de uma determinada maneira. Então eu creio profundamente que a raiz, a fonte do comportamento correto, da ética que realmente é certa, não está necessariamente em a gente ter uma lista de sims e de nãos, mas muito mais da gente ganhar uma compreensão profunda, espiritual, da essência das coisas, do que realmente as coisas são, ou seja, o que é a igreja, o que é a comunidade formada pelos chamados assim seguidores de Jesus Cristo. O que vem a ser a igreja? E tem tanta coisa na Bíblia sobre isso, mas eu queria abrir em 1 Coríntios, que eu creio que a carta de Paulo aos Coríntios, ela é especial nesse sentido, porque ela traz a coisa assim para a nossa realidade. Então, vamos abrir lá no capítulo 1, e vamos ler alguns versículos deste capítulo, começando logo no começo, versículo 1, quando Paulo então inicia, como de costume, a sua carta com uma palavra de saudação. E ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo já, no início, vamos dar uma paradinha aqui, ele já mostra para a gente já começa a entrar numa coisa assim que a gente precisa cair a ficha. Tem a ver com o fato da igreja viver uma ambiguidade. Quando a gente entende a igreja, a gente tem que entender a igreja como está escrito aqui. E Paulo diz a igreja, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja existe em duas esferas, na realidade. A igreja de Jesus existe em duas esferas. Por um lado, Paulo está dizendo a igreja de Deus, mas ele completa que está em Corinto. Talvez para a gente entender um pouquinho o contexto do que Paulo está dizendo, a gente tem que lembrar como era. Olha, tem lugar aqui na frente, ali do lado, é uma boa hora para você entrar. Estou começando agora, até dar tempo de eu respirar um pouquinho. Por favor, aqui na frente, todos.
muito bem-vindos. A cidade de Corinto foi destruída em 146 a.C. porque ela se envolveu numa questão política, se opôs a Roma e ela foi totalmente arrasada. Cerca de uns 100 anos depois, ela foi reconstruída e refundada por Júlio César com uma colônia romana. Ela tinha uma localização estratégica, ela ficava no istmo, chamado Istmo de Corinto, portanto, numa posição estratégica do ponto de vista de rota comercial, tanto no que tinha a ver com leste e oeste, mas também com a rota norte e sul. Ela ficava exatamente num ponto intermediário do mapa. Portanto, se tornou um centro de manufatura e também um grande centro comercial. Além disso, ela era muito famosa na época, no mundo da época, pelos chamados jogos istmicos, que é uma espécie de jogos olímpicos, mais regionais, embora viesse gente de todo o mundo romano, que aconteciam de 2 em 2 anos. Era também uma cidade muito religiosa. Ela cultuava muitos deuses e muitos senhores. Paulo fala sobre isso, capítulo 8, versículo 5 de 1 Coríntios. Entre os vários deuses ou senhores que eram adorados, cultuados pelos coríntios, estava Afrodite. Havia um enorme templo de Afrodite que ficava projetado lá atrás, no alto da cidade, e dominava a cena. Também no centro da cidade, o templo de Apolo. Era uma cidade muito imoral. Com o perdão da palavra, por favor, não foi a minha intenção de fazer associação, mas Aristófanes cunhou um verbo, o verbo corintianizar, que significa, na época, viver uma vida imoral. Mas nenhuma intenção secundária da minha parte. E eu estou sendo sincero. Eu até pensei, será que eu cito isso ou não? Citei porque é um fato histórico. Agora, pensem na cidade. Agora, voltem para a cidade. A importância, então, da cidade era uma importância muito grande também como um centro político, porque ela se tornou a capital da província romana da Acaia, que hoje corresponde ao sul da Grécia. Enfim, Corinto era uma cidade agitada, afluente, arrogante, idólatra e imoral. Quando a gente estuda um pouco esse aspecto histórico da cidade, e aí Paulo diz, está escrevendo essa carta, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, me vem a imagem de uma flor cheirosa e muito linda, nascendo e brotando no meio de um lamaçal fedorento. É exatamente essa imagem que a gente precisava ganhar quando a gente lê essa expressão, a igreja de Deus que está em Corinto. Agora, nós vivemos numa cidade não muito diferente de Corinto, só que muito maior, potencializando todos esses aspectos que eu mencionei aqui. E é nesse contexto político, histórico, cultural, é que Deus planta a sua igreja. A igreja de Deus que está em Corinto. Em outras palavras, ela é a igreja de Deus, ela está em Corinto, ou seja, ela está ao mesmo tempo em Cristo, espiritualmente falando, e também no mundo. A gente vive essa tensão do que nós já somos, o que já é, a realidade é que nós somos filhos de Deus. João escreveu sobre isso. Filhinhos, nós somos filhos de Deus. Já somos, mas ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Nós vivemos nessa tensão entre o já e o ainda não. Estamos vivendo esse período intermediário. O reino de Deus já chegou, mas nós fomos ensinados por Jesus a orar pedindo, venha o teu reino.
Cristo já veio, mas ele voltará. Nós vivemos aí no meio. Essa é a tensão da nossa vida em Cristo, como comunidade também. Essas são as duas esferas. E quando Paulo continua escrevendo aqui essa sua carta, nós já lemos um pedaço disso, ele manifesta essa questão, essa ambiguidade da igreja em algumas expressões que ele usa. Por exemplo, quando ele diz, a igreja de Deus, ainda no versículo 2, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Eu estava ali fora, por coincidência, a Claudina me procurou, ela dirige um pequeno grupo de senhoras, inclusive se você deseja estudar a Bíblia com a Claudina e outras senhoras, fale com a Claudina, onde você está? Fica de pé, por favor. Essa cor linda que a minha esposa gosta, da blusa. Claudina dirige um grupo de senhoras. Se você quer fazer parte de um estudo bíblico de mulheres, ela não me disse para fazer essa propaganda, mas eu tenho certeza que vai caber mais, não vai? Cabe sim. E nós estávamos conversando ali fora sobre exatamente essa questão. Quem é santo? Santificados em Cristo Jesus. Paulo, nas suas cartas, sempre e muitas vezes inicia na sua saudação, se dirige aos crentes, aos cristãos, como santos. Somos santificados em Cristo Jesus. Só tem um santo, na realidade, do ponto de vista absoluto, que é Deus. Mas ele nos santifica quando nós corremos para Jesus e nos abrigamos na justiça de Cristo, porque Ele é a pessoa que levou sobre si os nossos pecados, Ele morreu no nosso lugar, a nossa dívida foi paga, não pelas nossas boas obras, aquelas que fizemos e ainda vamos fazer, não pela nossa religiosidade, nossas dívidas são pagas, estão pagas na cruz. Cristo pagou a nossa dívida. E quando nós entendemos isso e cremos nessa realidade, a Bíblia diz que Deus atribui a nós a santidade do seu Filho. Somos santificados em Cristo Jesus, como está escrito aqui. Mas ao mesmo tempo que nós já somos santos, nesse sentido, posicionalmente, Deus nos vê em Cristo como santos, Ele diz, chamados para serem santos. Ou seja, há um processo. A coisa está caminhando. Não chegou ainda. Nós somos chamados, somos santificados em Cristo, posicionalmente, mas a nossa chamada, a nossa vocação, Deus nos chama para sermos santos. E esse é um processo, é o chamado processo da santificação. Isso acontece hoje. Nós não chegamos ainda. E a igreja é impura. Porque ela, embora seja santa em Cristo, a comunidade dos cristãos, ela é impura, ela está sendo santificada. Aliás, a carta que ele escreve aos Coríntios é uma carta assim, bem clara nesse sentido. A igreja tinha divisões, havia imoralidade, bagunça no culto público, falta de ordem na hora da ceia, virou um banquete, tinha gente que se embebedava. Terrível. Igreja santa em Cristo, mas chamada para ser santificada. Posicionalmente ela já era, mas ainda vivia nesse intervalo. E ainda vive, e nós vivemos. A ambiguidade da igreja também se mostra num outro fator. E ele diz isso em seguida, no versículo 5, que nós não lemos ainda, vamos ler. Sempre dou graças, versículo 4, eu comecei ali do versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele, que graça é essa? Graça é tudo que nós temos da parte de Deus. O que Ele derramou sobre nós? Sua riqueza, espiritual. O que é que nós recebemos? Entre outras coisas, ele diz algumas coisas. Nele, vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Talvez seja melhor, a gente pudesse traduzir melhor, tanto no conhecimento de Cristo, conhecimento pessoal de Jesus,
que passa a ser alguém que eu conheço e convivo e vivo pessoalmente com ele, mas também na palavra, ou seja, no testemunho que eu dou da vida que eu tenho em Cristo. Vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, versículo 6 e agora o 7, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Interessante que uma das características da falta de maturidade ou da carnalidade dos cristãos lá em Corinto era o fato deles se orgulharem de terem muitos dons espirituais na igreja. Quando a igreja se reunia, todo mundo queria mostrar o dom que tinha. Era um querendo ser mais espiritual que o outro. Virou uma bagunça. Tanto é que o capítulo 13 de 1 Coríntios está colocado entre o capítulo 12, que ele ensina sobre os dons espirituais. Eles existem, são dados por Cristo à igreja para servir, para abençoar os outros. E o capítulo 14, ele fala sobre a ordem no culto. Quando a gente se reunir de uma maneira ordeira, uma maneira séria, não triste, mas uma maneira organizada. Uma bagunça que ninguém entende nada. Leia 1 Coríntios 14. Mas no meio tem 1 Coríntios 13. Qual é o tema? Amor. Ele diz, temos todos esses dons. Você pode dar a sua vida, você pode falar, pode orar a língua, o que você quiser. Mas sem amor, não tem nenhum valor. E é interessante que faltava amor aos coríntios. Porque eles, embora tivessem sido enriquecidos, como Paulo reconhece, não faltava nenhum dom entre eles, nenhum dom espiritual, eles olhavam para isso e se orgulhavam, ficavam arrogantes e queriam ser um melhor que o outro no seu dom e mostrar mais aquilo que sabia fazer, o que tinha recebido da parte de Deus. Quer dizer, frustrando completamente o objetivo da graça que foi dada a eles. Agora, versículo 7 termina, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis. Não são, serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a ambiguidade da igreja se mostra também no fato de que ela é uma igreja enriquecida do ponto de vista espiritual. Não falta nada para a igreja. Não falta nada para a comunidade batista em Moema. Deus nos deu todos os dons. Tudo aquilo que conduz à vida e santidade. Tudo aquilo que nós, da parte de Deus, podemos usar para abençoar os outros, já nos foi dado, é nosso. Como também em Corinto. Nenhum dom vos falta. Mas ela ainda é deficiente. A igreja, a comunidade dos cristãos, apesar de muito rica em Cristo, ela ainda tem carências. Ela ainda tem deficiências. Ela está aguardando essa manifestação. Ela está caminhando para esse dia em que a obra que Deus começou, como vimos no livro de Filipenses, vai ser completada no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8 no finzinho. Não chegamos lá. Estamos caminhando. A ambiguidade da igreja se demonstra também numa terceira coisa. Porque lá no início ele disse assim, a igreja de Deus é uma igreja e é de um Deus só. Não são igrejas dos deuses. Interessante que às vezes a gente pensa ou vive como se fossem muitas igrejas e vários deuses. Biblicamente isso é impossível. Só tem uma igreja e só tem um Deus. É a igreja de Deus, é o Deus da única igreja. Do ponto de vista de Deus, é assim. Por outro lado, isso demonstra a unidade, que a gente vê Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, deixou isso com muita clareza, quando ele escreveu o seguinte, Efésios, capítulo 4. Ele diz o seguinte, há um só corpo, versículo 4, e um só Espírito, 4:4. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E é por isso que no versículo 3 ele começou, antes de ler essa lista toda aqui, ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A igreja, na sua ambiguidade, ela é unida, ela é uma só, mas ela é muitas vezes dividida. Olha o que Paulo diz. Versículo 8. Versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, todos estejam unidos em um só pensamento e num só parecer. Mas a igreja é uma, ela é unida, ela é a igreja de Deus, em Cristo. Um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos. Mas, irmãos, concordem uns com os outros no que falam. Não haja divisões entre vocês. Estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Por acaso está Cristo dividido? Versículo 13, estou lendo 1 Coríntios 1, voltei para Coríntios. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque não ter batizado nenhum de vocês. Aí ele se lembra, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. É no nome de Cristo que a gente é batizado. Aí ele lembra, batizei também os da casa de Estéfano. Além desses, não me lembro de se batizei alguém mais. Por que Paulo diz isso? Porque na cabeça dele, o importante não era quem me batizou. Fui batizado pelo reverendo XYZ. Fui batizado pelo pastor, E a gente, às vezes, dá muita ênfase, nessas coisas, nessas pessoas. E tem pessoas importantes para nós. Elas têm, a gente tem um afeto por algumas pessoas, que foram importantes em determinados momentos da nossa vida. Mas, às vezes, a gente tira o foco. E quando a gente faz isso, e a gente humaniza muito as coisas, e coloca os nossos olhos muito naquilo que está aqui embaixo, a gente perde. Quando a doutrina está errada, a nossa prática, a nossa vida se corrompe. E é isso que a gente vê. Ou seja, na igreja de Corinto estava surgindo um culto à personalidade. É uma das marcas da carnalidade que Paulo menciona depois, quando ele começa a falar um pouco mais, nós não vamos poder entrar nisso tudo, capítulo 1, capítulo 2, ele chega e diz assim: irmãos, eu não pude, capítulo 3, a falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Essa palavra é importante, porque ele fala mais acima, no capítulo 2, que as coisas de Deus se discernem de uma maneira espiritual. Só pelo Espírito Santo a gente pode entender as verdades de Deus. Então ele refere a um grupo de pessoas que ele chama de, no original, psíquicos, ou seja, almais, ou psíquicos, mas não no sentido que a gente entende hoje, mas pessoas que vivem apenas pela sua alma, sua mente, sua personalidade, seus recursos meramente humanos, mas não espirituais, porque ela não nasceu espiritualmente, ou pelo menos, como agora no caso dos coríntios, embora já sejam em Cristo, eles não estão agindo pelo Espírito. Mas ele não chama essas pessoas como ele chamou aqueles que não tinham Cristo. Ele usa uma outra palavra, ele usa: vocês são carnais. Ou seja, vocês ainda estão, embora sejam cristãos, vocês estão se deixando mover, agir, influenciar pela carne. E carne aqui não é corpo. É a palavra sarx, que significa a nossa natureza pecaminosa. Nossa inclinação para o mal. Essa natureza que herdamos
quando nascemos, e que está sempre tentando nos desviar de Deus e nos fazer agir como no passado, antes de Cristo entrar na nossa vida. É a carne, a nossa natureza pecaminosa que briga contra o Espírito que habita em nós, para sempre levar vantagem. Vocês são crianças. Por quê? Porque outra característica é quando você passa o tempo de cristão, de convertido e continua como um bebê precisando de leite, dos fundamentos, repetir as mesmas coisas básicas. Carnais e infantis, imaturos. Eu não posso falar com vocês de outra forma. Vocês não cresceram. Por que ele está dizendo isso? Versículo 3. Ainda são carnais porque há inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos ou terrenos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo, o outro eu sou de Apolo, não estão sendo carnais ou mundanos? Na versão, na NVI. Afinal de contas, e eu não gosto da tradução aqui, na tradução atualizada diz, o que é Apolo? O que é Paulo? O pronome aqui, interrogativo, é no neutro, não é pessoal, como foi traduzido aqui, quem. E é muito importante que a gente entenda a força dessa palavra que Paulo coloca. O que é Apolo? O que é Paulo? Uma coisa, um instrumento, não uma pessoa. Não é ênfase na pessoa. Ele usa de propósito, ele podia ter usado o pronome pessoal, mas não usou. Embora a tradução aqui é mais contemporânea, ela é mais bonitinha, e às vezes perde um pouco a força daquilo que estava no original, por isso que eu estou dando, nesse caso, para vocês, essa dica. Paulo e Apolo, e ele se refere a ele mesmo, nós não somos nada. O que a gente é? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. E aí ele se refere ao trabalho dele, eu plantei, porque Paulo iniciou a igreja na segunda viagem missionária. Depois veio Apolo regou, é aquele que deu crescimento, continuou ensinando, acompanhou a igreja. Apolo tinha muito conhecimento bíblico, como a gente sabe de outras passagens. E ele estava lá e ele fortificou a igreja, ensinou, caminhou com eles. Mas Deus é quem fez crescer. Versículo 6. De modo que nem o que planta, nem o que rega, novamente, neutros, são alguma coisa. E é importante que a gente entenda isso. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. A ambiguidade da igreja se demonstra no fato dela ser uma igreja unida, mas ela ainda vive dividida. Culto a personalidades. Exaltando homens em vez de Cristo, o Senhor da igreja. Essa é a igreja. Somos nós. A igreja do Paulo, a igreja do Cláudio, a igreja do Lisânias, a igreja do Ari, a igreja... Estou falando de algumas pessoas que são conhecidos nossos. Mas podia pôr outros nomes que eu prefiro não pôr. A igreja não é de ninguém. É a igreja de Deus. E Paulo se coloca numa posição que se alguém é servo, não é a igreja que serve os líderes, são os líderes que servem a igreja. Se alguém tem que ser de mim, sou eu que sou de vocês, e não vocês de mim. Essa é a ênfase bíblica. Se alguém é meu dono, não sou eu que sou dono da igreja, a igreja é que é dona de mim, nesse sentido. Essa é a inversão que Paulo faz. Que coisa impressionante. A igreja realmente é uma entidade ambígua, né? Porque ela é santificada, mas ainda impura. Ela é enriquecida, mas ainda deficiente. Ela é unida, mas ainda dividida. Mas, pulando agora, nós já estamos no capítulo 3, Paulo, em seguida, usa 3 metáforas que ligam a igreja à Trindade.
Novamente, eu creio, se a gente entender quem a gente vai nos influenciar, nos inspirar e nos ajudar a agir da maneira certa. Se a gente se vê como Deus quer que a gente se veja, nós vamos agir, vamos viver diferentes. E a primeira metáfora está aí no capítulo 9, versículo 9 do capítulo 3, 1 Coríntios 3, 9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Quem? Paulo, Apolo, Pedro, todos esses que trabalharam, né, na igreja. Mas aí ele usa essas três metáforas, aí ela aparece, duas metáforas aparecem nesse versículo, a primeira delas, vocês são lavoura de Deus. Lavoura é a primeira metáfora. Terra, um campo trabalhado, que precisa ser preparado. Aí alguém lança semente. E Paulo é o semeador. Ele foi a pessoa que plantou o evangelho pela primeira vez na cidade de Corinto, na segunda viagem missionária. Mas uma lavoura não é só, não depende só daquele que planta. Vem alguém que rega, molha, né? Se está crescendo algum mato, vai lá e limpa, cuida, né? Vê se está tudo em ordem. Se precisa de adubar, enfim, o trabalho continua. Mas nem quem joga a semente e nem quem rega pode garantir o processo do nascimento, do broto, do crescimento. Isso é completamente fora do controle de quem joga a semente, de quem trabalha na terra, molha e faz tudo que tem que fazer. O trabalho tem que ser feito. Mas a existência da igreja, a existência da vida, o que faz a planta brotar e crescer é Deus. A existência da igreja, bem como o seu crescimento, resultam inteiramente da ação de Deus. E é por isso que nós temos que entender, eu como pastor, mas todos nós, temos que entender quem somos nós. Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos ajudantes daquele que pode dar existência à igreja, fazê-la viver, fazê-la acontecer, fazê-la crescer, não só numericamente, mas em qualidade. Ser aquilo que ela já é em Cristo. A lavoura fala de trabalho, muito trabalho pesado e árduo. Mas sempre lembrando que o que garante o crescimento, que o que vai garantir a longevidade da comunidade batista em Moema, os frutos desta comunidade, não somos nós, é Deus. Ele que precisa ser reconhecido, ele que precisa ser lembrado, ele que precisa ser acionado em oração. Porque não depende só, por exemplo, estava tudo pronto, né? Aí, pum, o que aconteceu? Tem um cabo aqui que não está muito bom, tá? Ou seja, alguém vai ter que providenciar o cabo, mas isso não garante que a comunidade batista, domingo que vem não vai fazer puff-puff, beleza. Aí daí? Com puff-puff ou sem puff-puff, a igreja não é isso. A igreja é aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, na minha, na de vocês, de todos nós. Porque nós somos uma lavoura, um campo que Deus está mexendo, trabalhando, produzindo crescimento, para que lá na frente, ou durante o processo, quando alguém vê essa lavoura, vai dizer, peraí, isso é legal, isso é bacana, gostei, puxa, que gente legal. Mas tem algo que eu percebo que é mais do que pessoas. A presença de Deus estava lá. Deus falou comigo. Alguém me abençoou. Alguém me acolheu. Alguém me abraçou. Alguém orou comigo. Alguém ligou para mim. E vai para aí fora. Lavoura. O crescimento vem inteiramente da ação de Deus, o Pai. E nós temos que viver nessa dependência do Pai. A segunda metáfora é: vocês são edifício de Deus. E o edifício tem duas, pelo menos numa construção, simplificando tremendamente, perdão aqui para os engenheiros, arquitetos, enfim, calculistas. Mas eu penso num prédio, eu penso em duas coisas: o fundamento, o alicerce, e a estrutura, né? Superestrutura, que vai ser construído em cima. Isso é uma maneira muito simples de encarar um prédio. Mas, basicamente, são
as duas coisas que a Bíblia está destacando aqui. E há pessoas que, novamente, Paulo, que olha o trabalho dele, ele lançou o alicerce. Que alicerce é esse que ele lançou? Quando ele chegou em Corinto, na segunda viagem missionária, o que ele disse? Gente, está aqui a carta de Jerusalém, eu sou um apóstolo de Jesus, esse aqui é meu pedigree, fui vamos dizer assim, instruído por Gamaliel, mas depois eu me converti e tal, e olha, é o seguinte, Deus me deu a chave do evangelho para levar para os gentios, e vocês estão aqui, é a primeira vez que eu estou chegando, é melhor vocês me ouvirem, porque vai cair fogo do céu, eu sou um apóstolo, tenho autoridade de Cristo e tal. Ele chegou assim? Não. Olha como Paulo chegou em Corinto. Olha só. Abra no primeiro capítulo de novo. Versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes rejeitarei. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Acaso está o questionador onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Ou seja, ele está falando aqui na época dos filósofos, né? Com a tradição filosófica da Grécia, que Roma, né, popularizou e divulgou e universalizou. Não é essa sabedoria humana que fez o mundo conhecer Deus. Deus se agradou a salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, gente que fala bonito, eloquência. Nós, porém, Paulo diz, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os outros não-judeus, os povos, os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Não, Paulo chegou lá e pregou Cristo crucificado. Eu vim aqui anunciar uma pessoa que morreu na cruz por você. Alguém que Deus enviou, porque você precisa ser salvo. Loucura. Loucura. Mas não existe outro fundamento, outro alicerce sobre o qual a igreja é edificada. A verdadeira igreja. Muita igreja crescendo e sendo edificada. Igreja sendo construída. Prédios ou não prédios. Sistemas de igrejas. Mas o único fundamento válido que credencia um grupo de cristãos a se denominar igreja, biblicamente falando, é aquela que está sendo construída sobre o Evangelho. O anúncio, a pregação do Evangelho. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia pelos nossos pecados. Nele, quem nele crê, não perece. Quem crê, tem a vida eterna. A igreja, ela está sendo edificada sobre um único fundamento. O trabalho de edificação continua. O prédio vai subir. Muito trabalho vai ser feito. E nós estamos trabalhando aqui. Esse é um grupo que trabalha. Aqui tem gente que põe a mão na massa. Alguns muito. Precisam de ajuda. Mas o fundamento, o único fundamento é o alicerce que vai garantir que o prédio suba, e ele precisa ficar muito claro e muito sólido o tempo todo, sendo lembrado e pregado, e estudado e falado, é Jesus Cristo. Ele é o alicerce. Só Ele. A terceira metáfora está mais em seguida, lá na frente, e Paulo fala, versículo 10, eu lancei como um sábio construtor, o alicerce, o outro está construindo sobre ele, outros, e a gente constrói, outros vão continuar construindo, mas olha, ele fala, cuidado, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, e talvez em vez de pedras preciosas, são pedras
caras, seria uma outra maneira de traduzir, e talvez ele esteja se referindo ao mármore, porque está falando de prédio. Ninguém constrói um prédio com joias. Então, às vezes a gente pensa em pedras preciosas, pensa em joia, no anel e tal, mas no contexto não é esse. É uma construção de um prédio, são pedras caras, valiosas, pedras de valor, possivelmente mármore que era usado. E sim, ouro e prata, porque aí é um enfeite, são os acabamentos e assim por diante. Mas, se alguém constrói sobre esse alicerce usando material de primeira, então, tudo bem. Mas, tem outro tipo de material, madeira, feno e palha. Você não vai construir uma casa de madeira, de feno e de palha. É uma casa fraca, um prédio fraco. A obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois ela será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. O alicerce fica. O fundamento não pode ser destruído, mas a construção pode ter maior ou menor qualidade. Todavia, se o que alguém construir, versículo 15, se queimar, o que construiu de uma forma correta, permanecer o trabalho dele, se é de qualidade, ele vai receber com recompensa. Mas versículo 15, se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, não vai ter recompensa, não vai ter galardão, né? Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Ou seja, não se trata aqui de perda de salvação, mas da qualidade do trabalho que é realizado na construção da Igreja de Jesus. E todos nós somos construtores nesse sentido, cooperadores. Todo mundo tem um colher de pedreiro e um balde de cimento na mão. Na casa de Deus, no edifício de Deus, é assim a figura. Não é apenas o pastor, não é apenas aqueles que têm um salário, vivem disso. Nosso papel é um papel de facilitar e de jogar junto. É o técnico, né? Se a gente pudesse usar a figura do técnico que faz parte do time. Ele vai para o campo, joga junto. Mas o papel dele é muito mais de orientar, de dar as coordenadas, de ajudar as pessoas a entenderem o jogo. Mas todo mundo está construindo. E aí ele chega no versículo 16, e a terceira metáfora: vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Veja que o santuário não é um prédio, como em Corinto. Templo de Afrodite, templo de Apolo, isso, aquilo outro. Não. Vocês são o templo. Vocês são o santuário. E é por isso que quem constrói, né, de uma forma ou de outra, desde aquela pessoa que você está evangelizando, ou discipulando, ou estudando a Bíblia junto, quer dizer, nós estamos construindo, cooperando com Deus nessa construção de vidas. Deus nos chama para fazer isso. Mas se por outro lado alguém se engaja na destruição do santuário de Deus, somos nós, são pessoas. Destruir espiritualmente, impedir essas pessoas de se converterem, jogar dúvida na cabeça delas, diminuir o valor de Deus. Infelizmente, há púlpitos hoje, mensagens sendo pregadas com o objetivo de tornar Deus tão humano, tão humano, tão humano, que ele deixa de ser Deus. Ele é um de nós. É perigoso fazer isso. Muito perigoso. Porque aquilo que a gente crê, aquilo que possui o nosso coração acerca de Deus, é que vai determinar a nossa ética, nossa vida, nossas escolhas, nossas decisões, nossos relacionamentos, tudo. A igreja, como o templo de Deus, é habitada pelo Espírito Santo. Se eu pudesse resumir, falar uma frase, eu diria: não há outra comunidade no mundo que de longe se assemelhe à igreja. Não há. E nós temos que nos ver dessa maneira. Não porque meu avô era pastor, eu fui presbiteriano, minha família de tradição batista, tererê. Esquece.
Eu faço parte de uma comunidade que é única no mundo. A comunidade que foi comprada pelo sangue de Jesus, cujo fundamento é simplesmente as boas novas, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. Eu creio, eu tenho a vida eterna. Eu faço parte da comunidade dos santos. Aqueles que quando creram, Deus os colocou na pessoa de Jesus e olha para eles através de Cristo e vê neles a santidade de Jesus. Embora sejam impuros, Deus atribuiu a eles a justiça, a santidade de Jesus, é isso que eles são. E eles estão sendo santificados. Deus está trabalhando na minha vida, na nossa vida. Sou a lavoura de Deus. Sou um edifício de Deus. Muita gente Deus tem usado para fazer a construção tão difícil. Às vezes, a madeira que segura o concreto, ela cai, ela quebra. Deus precisa fazer de novo e tem vigas que estão difíceis de solidificar. Ele continua porque ele não desiste. Mas ele está edificando sobre o único fundamento, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E para que ele está me construindo junto com os outros? Para que eu, junto com os outros, sejamos um templo do Espírito Santo, habitação de Deus no Espírito, santuário de Deus. E quem é que olha de fora e quem que visita esse santuário? Os anjos nas regiões celestes. As pessoas que nos observam. É como a gente faz quando a gente viaja, né? E entra numa igreja, entra num lugar, uau, que bonito, nossa, quanta arte, que beleza, olha o ouro e tal, pá, que construção. Os anjos, ao observarem a nossa vida, outras pessoas, ao entrarem em contato conosco, começam a perceber que há uma qualidade naquilo que existe na nossa vida que só pode ser explicada por Deus. Essa é a comunidade que eu sonho a gente ser. Nós já somos, mas ainda não. Mas é isso que Deus quer fazer. E Ele vai continuar, desde que o alicerce permaneça o mesmo. Nós sejamos cuidadosos no nosso trabalho, como carregadores do cimento que Deus nos deu e da colher de pedreiro que Ele colocou na nossa mão, porque para cada um de nós Ele deu dons, talentos, tempo, dinheiro, personalidade, qualidades, jeito, paixões, desejos, facilidades e também limitações, coisas que a gente não faz bem, enfim, né? Que às vezes a gente tem que fazer, porque por obediência, por amor, faz parte. Tudo que nós somos no altar. Eu gosto muito desse texto, quando Paulo, escrevendo para eles, ele colocou, desculpe aí, o versículo está errado. Qual é a nossa resposta? Seria versículo 9, 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus. Eu falei que a fidelidade vinha no fim, que esse é o fruto do Espírito que a gente está estudando hoje, mas não falamos de fidelidade. E eu não quero falar da nossa fidelidade. Eu quero falar da fidelidade daquele que começou a boa obra, a boa construção e vai completar. E eu queria convidar todos nós a uma reconsagração. É um excelente momento de fazermos isso em 2012. Estamos recomeçando mais um ano. Nós vamos completar nosso 3º ano em outubro. Eu estou pensando, é uma ideia, não sei se vai ser assim, que no primeiro domingo de outubro, quando comemorarmos nosso 3º ano, ali vai ser, naquele dia, a organização jurídica da Igreja, a Comunidade Batista em Moema, com seu CNPJ, mas aquele passo de maioridade que a gente pode dar lá, então, agradecendo a nossa mãe, Igreja Batista do Morumbi, por todo o apoio, e muitos estão aqui que vieram do Morumbi e se associaram a esse projeto, a essa missão.
Estamos entrando no nosso terceiro ano, numa época, numa fase vital do nosso crescimento. E eu gostaria de reconvidá-los a todos e a mim mesmo, para nos comprometermos, em primeiro lugar, a exaltar e anunciar aquele que por nós morreu e ressuscitou, e mais ninguém. Em segundo lugar, a viver na nossa comunidade a unidade que já temos em Jesus Cristo. É os uns aos outros, mutuamente, do Novo Testamento. Aguentando, suportando, encorajando, amando, perdoando, estimulando. E em terceiro e último lugar, nos recomprometemos, nos reconsagrarmos a servirmos uns aos outros, conforme a medida da graça, dos dons, de tudo aquilo que Deus nos deu, que recebemos dele. Deus é fiel. E mesmo quando a gente não permanece fiel, ele permanece fiel, a palavra diz, porque ele não pode se negar. Ele é fiel. E porque ele é fiel, ele nos chama também a viver uma vida de fidelidade. De fidelidade àquele que morreu e ressuscitou por nós. De fidelidade ao único que merece ser exaltado e glorificado todas as vezes que nós estivermos juntos. 2, 3 ou 180, 200, não importa. E se crescermos. E mais ninguém. Fidelidade demonstrada numa vida em comunidade, que preserva a unidade do Espírito no vínculo da paz. E se esforça, como Paulo pediu, se esforcem para andar não só 2 milhas, mas quantas milhas forem necessárias para manter a paz, quebrar barreiras. E se nós não estivermos praticando isso entre nós, nós já começamos rachados e o prédio vai ruir. E em terceiro e último lugar, que é o tema de hoje, servir com aquilo que Deus nos deu. Vamos nos reconsagrar a Deus, vamos nos rededicar a Ele nesse início de ano, dessa forma. Curva a sua cabeça. Eu queria dar a oportunidade agora para você fazer aquela oração no seu coração, lá no seu interior, que eu não posso fazer por você. E eu quero dar um passo para trás, um passo anterior, porque talvez haja pessoas aqui que têm caminhado com a gente numa busca, ou fora daqui, uma busca de Deus. E talvez, quem sabe, chegou aquele momento para você concluir essa busca dizendo: eu encontrei. Se é o caso, silenciosamente no seu interior, declare a Deus que Ele é o seu Deus, que Jesus é o seu Senhor, que você coloca a sua confiança e a sua fé nele, apenas nele, como seu Salvador. E entende que Ele realmente deu a vida por você, para pagar a sua dívida, e que nenhuma quantidade de boas obras, ou ações boas, ou religiosidade, não importa, pedigree, nada será capaz de ligar esse abismo entre Deus Santo e você, pecador. Mas Cristo preencheu esse vazio, esse buraco, esse abismo, com uma ponte que você pode atravessar para ter esse encontro pessoal com Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
declare no seu coração sua fé no Cristo, que é o seu caminho, que é a sua verdade, que vai ser a sua vida a partir de agora. E se você já caminha com Cristo, não sei, há pouco tempo, há muito tempo, eu queria convidá-lo a se rededicar, se reconsagrar a Ele, como o único que merece ser exaltado, o único alicerce sobre o qual a sua vida em Cristo pode ser construída. E mais ninguém. Reconsagrar-se também é um compromisso de preservar a unidade no vínculo da paz e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ser um pacificador, uma pacificadora. Derrubar barreiras, perdoar e dar perdão. Ajudar pessoas que estão partidas a se reconciliarem. Começando aqui, entre nós. Em terceiro e último lugar, se entregar a Ele como mordomo dos dons, talentos, recursos que Deus colocou nas suas mãos. De novo. E dizer novamente, Senhor, sou teu. Usa-me como o Senhor quiser. Estou te dando a chave de todos os quartos, de todos os recantos, de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho. Eu sou teu. Usa-me.